Bem-vindos à terceira e última parte dessa aula. Essa aula sobre operações booleanas e arrays. E agora a gente vai juntar tudo. A ideia dessa terceira parte é trabalhar junto comigo. Vamos desenvolver um projeto que use os conceitos que nós vimos até aqui. Nós vamos fazer um pequeno algoritmo de ordenação. Ordenar elementos num array é uma das coisas básicas que o computador faz. Inclusive, para nós, em português, que importamos muitas palavras do inglês, computador vem do sentido de computar, de cômputo, de cálculo, uma coisa genérica. Mas em outras línguas, como por exemplo no francês e no espanhol, a palavra para computador é derivada não de cômputo, mas de ordem, de ordenar, ordenador. O computador é uma máquina que ordena, entre outras coisas. E aí, nós vamos fazer isso. Existem vários algoritmos de ordenação, inclusive nós não precisaríamos programar um algoritmo de ordenação nós mesmos. O C++ tem um algoritmo de ordenação próprio e eficiente. E a discussão da eficiência de um algoritmo, ou o tempo de computação, ou a complexidade do algoritmo, que é o que diz o quão difícil é para o computador essa operação, qual é a ordem de grandeza, ou quantas operações ele vai realizar, essa discussão não vai ser feita hoje. Eu vou fazer o algoritmo de força bruta. Nós vamos ordenar um vetor por força bruta. O que é força bruta? É comparar cada elemento do vetor com um elemento anterior e colocar em ordem, tá bom? Isso é algo que para grandes vetores é infactível, é impossível de ser feito em um tempo hábil. Existem algoritmos melhores do que esse. Essa não é uma aula de algoritmos, então, quero deixar isso bem claro. Para começar, nós vamos abrir aqui uma pasta, eu vou criar uma pasta nova, sort, do inglês para ordenação. Vamos criar um novo programa. main.cat. Criar aqui o nosso esqueleto básico. E compilar o nosso programa. Tudo ok, podemos começar. Então o que eu vou criar é uma função que não retorna nada, que eu vou chamar de sort. Juntei duas palavras na minha cabeça. Era brute force sort, ordenação de força bruta. Bom? É o que é. Para simplificar, nós vamos chamar só de sort. Bom? Eu preciso parar de falar tá bom. Eu sei. Toda hora eu fico falando tá bom. Vou tentar. E o que ele vai fazer? Ele vai pegar um vetor, e nesse caso é bem específico, nós vamos pegar um vetor de inteiros, int, v. Esse é o nosso vetor, ou melhor, o nosso array. Vou dizer assim, para ele saber que ele tem que esperar um array. E também, como nós vimos, precisa do tamanho. Tamanho é unsigned, não tem por que eu usar de outra forma. A gente pode colocar o maior, que é 64, e aí nós vamos chamar isso daqui de size. Aqui no nosso programa principal, nós vamos criar o nosso array de inteiros. Eu vou chamar de entrada ou input. E aí nós vamos colocar aqui os valores, por exemplo, -3, 4, 12, 3, 0, 28, 51, -10 e 25. Tá bom. Como eu criei sem saber quantos tinha, eu preciso também do tamanho. Eu vou usar unsigned da mesma forma.
E aqui, como nós estamos no mesmo escopo, a gente pode usar aquele truque de pedir para ele dividir o tamanho do array input, enquanto ele sabe o que é isso, pelo tamanho do tipo que eu usei. Assim, ele sabe quantos, né? Ele tem o tamanho da sequência inteira dividido pelo tamanho de cada casinha. Ele sabe quantos elementos eu tenho. E a minha ideia aqui é chamar sort input n e logo em seguida escrever os vetores. E na verdade a gente pode fazer isso duas vezes. Então uma outra coisa interessante aqui seria ter uma função print. Já que a gente vai ter que fazer isso mais de uma vez, essa função print a gente já escreveu ela antes. For uint 64 e 0 e menor que size e mais. E o que eu vou fazer aqui é escrever v de i e uma tabulação. E quando terminar, fim de intro. Eu posso vir aqui antes de ordenar e escrever print, completou com a palavra errada, input n, e depois que ordenar, de novo. Minha função ordenação não faz nada nesse momento. Eu deveria escrever duas vezes a mesma coisa. Ah, tem um erro aqui, faltou uma barra para ele dar a tabulação. Pronto, dois vetores iguais. Agora a ideia, dentro desse esqueleto, é fazer com que a função sort ordene. E como que eu faço essa ordenação? Eu posso varrer o meu vetor e ir pegando o elemento de cada um deles e comparando com o anterior. E se for menor, eu troco. Se for, porque aí o menor tem que vir na frente. Então, se eu tenho, por exemplo, se eu comparar o 3 e o 4 é maior do que o 3, está tudo certo. Se eu comparar o 4 e o 12 é maior do que o 4, está tudo certo. Se eu comparar o 12 e o 3, agora não está mais tudo certo. O 3 tem que vir antes. Então eu troco os dois de lugar. E aí eu vou indo para frente. Mas isso não termina, eu preciso passar de novo pelo meu vetor. Então eu volto para passar de novo. O 3 vai estar no lugar do 12 e o 12 vai estar no lugar do 3. Quando isso acontecer, eu vou comparar o menos 3 com o 4, vai estar tudo certo. E quando eu comparar o 4 com o que está aqui, que agora é 3, vai estar invertido. Eu vou trocar de lugar de novo. E eu vou fazendo isso n vezes até o vetor estar completo. Então, cada passagem que eu faço pelo meu vetor tem uma cara assim. For uint 64 igual 0 e menor que size e mais para andar de 1 em 1, né? Opa, aqui não é size off, é só size. E o que eu vou fazer então, presta atenção, porque i começa em 0, eu vou comparar o 0 com 1. Depois o i vai ser 1, eu vou comparar o 1 com o 2. Depois vai ser 2, eu vou comparar o 2 com o 3. Em algum momento, meu i, eu vou estar aqui no penúltimo elemento, eu vou comparar ele com o próximo. Se eu avançar demais e vier até o último elemento, eu vou tentar comparar ele com um elemento que não existe. Lembra? Eu sou responsável por saber aonde meu array termina. Então, para comparar dessa forma, eu preciso dizer que ele tem que parar um antes do final. Ele vai vir até um elemento antes do final, porque aí eu vou comparar com o próximo sem problemas. Eu não preciso ir até o último, porque se eu for até o último, eu não tenho com quem comparar. Quando eu cheguei em qualquer um desses lugares, para qualquer valor de i, eu vou colocar uma condição, um if. Eu não preciso abrir chaves ainda, porque a única coisa que eu vou fazer nesse for é testar essa condição.
a menos que eu precise colocar um else. Então, na verdade eu vou abrir chaves porque eu tenho quase certeza que eu vou precisar, eu vou abrir um escopo, eu vou precisar de mais coisa. Então o que eu tenho que testar? Eu vou comparar se o elemento V na posição I é maior do que V em I mais 1. Ou seja, se aqui é a posição I e aqui é a posição I mais 1, eu estou perguntando, esse cara é maior do que esse? Se a resposta for sim, quer dizer que meu array está fora de ordem. Se ele está fora de ordem, eu preciso fazer uma troca. Então, se isso aqui é verdade, eu posso deixar um comentário aqui para mim, ó. Troca. Como que eu troco dois elementos de lugar? Eu preciso voltar aqui e criar uma variável temporária do mesmo tipo que o meu array. E a troca é assim, eu pego um dos dois e guardo na variável temporária. Por exemplo, eu digo que a variável temporária é VI. Então eu pego o meu elemento que eu estou lendo agora e guardo na variável temporária. Agora eu posso dizer que VI é igual ao próximo, ao I mais 1, que é maior. Se ele é maior, ele tem que ficar para trás mesmo. E aí eu pego o I mais 1 e guardo o que estava na variável temporária. Então eu realizei uma troca. E eu vou até o fim do vetor. Bom, eu não preciso fazer mais nada por enquanto. Eu quero mostrar para vocês só que efeito isso tem. E vai acontecer duas coisas. A primeira coisa que vai acontecer, antes de eu apertar o botão, eu já vou dizer. Não vai acontecer nada. Ó, que coisa! Nós trocamos o que a gente imaginava. Então, olha só. O 3 trocou de lugar com o 12. Olha aqui o que aconteceu. O 3 estava assim, 12, 3. O 3 veio para trás. O 0 veio para trás. O 12 foi indo para frente, tá vendo? Ficou quase bom. Quando você tem coisas consecutivas, por exemplo, ele conseguiu jogar o 12 para o lugar do 3. E na sequência já vê que o 12 também era maior que o 0. Depois o 12 era menor do que o 28. Mas o menos 10 devia estar aqui na frente de todo mundo. E isso ele não conseguiu ver. Porque eu preciso passar de novo. Eu posso fazer o meu programa rodar de novo. Mas a questão é quantas vezes eu vou rodar? Eu vou executar esse mesmo for, eu vou fazer várias passadas até que não ocorra nenhuma troca. Então eu tenho uma condição de parada. Eu não sei quantas passadas eu vou fazer. Eu vou fazer até que não tenha nenhuma troca. Então eu vou criar uma variável booleana chamada troca, que começa como falsa. E aí eu vou colocar aqui while troca, enquanto eu estiver fazendo trocas, enquanto eu estiver encontrando trocas no meu vetor, faça tudo que está aqui embaixo. É bom usar a tabulação para você saber o que está dentro de quê, que escopo está dentro do quê. Tá certo? Esse daqui é lá de cima, esse daqui é daqui, esse aqui que está errado, esse aqui é para frente, está alinhado agora. Esse aqui é do if, ok? E aí, cada vez que eu entro, cada vez que isso daqui é verdade, eu preciso fazer uma troca. Tem várias formas de fazer. Eu posso vir aqui dentro e dizer, cada vez que entra aqui, diga que troca é true. E antes de cada troca, antes de cada passada, diga que troca é falso. Eu nem precisaria pôr aqui em cima. Não, eu preciso pôr uma vez, senão ele não vai entrar. Então, aqui na verdade troca é true, ok? Então troca começa sendo verdade. Enquanto troca for verdade, ele vai entrar nesse loop aqui. O que ele vai fazer? Ele vai setar troca, vai dizer troca como falso. E aí ele vai fazer uma passada. Se nessa passada ele fizer pelo menos uma troca, troca volta a ser verdade. E aí ele vai dar mais uma volta
e vai dizer, troca é verdade? Sim, eu fiz uma troca. Então a gente tem que passar de novo. Troca é falso, e ele faz uma próxima passada. Quando acontecer de eu fazer uma passada no vetor todo e não encontrar nenhum lugar onde eu vou fazer uma troca, significa que o vetor está em ordem. E aí eu nunca vou executar esse if, e se eu nunca vou executar esse if, troca nunca vai ser true. Troca vai permanecer false até o fim. Quando eu voltar aqui em cima, troca não vai mais ser true, vai ser false, e o vetor vai estar em ordem. Vamos ver? Pronto. Aqui está o nosso vetor em ordem. Se eu quiser ser mais elegante com isso, para evitar o número de operações, se você reparar, aqui eu fiz uma operação booleana, aqui eu fiz uma atribuição booleana, sendo que, na verdade, essas duas são a mesma. Então eu posso pegar a troca, passar para o lado de fora desse if, e dizer que troca recebe essa comparação aqui. Troca recebe o resultado de comparar um elemento com o próximo. Se isso aqui for verdade, então se troca, e aí eu não preciso mais nem deixar meu comentário, porque agora o próprio nome da minha variável deixou claro o que está acontecendo. Se há necessidade de fazer uma troca, faça isso daqui. E aí quando ele for fazer o próximo loop, ele vai retornar a variável troca para falso. Tá bom? Podia cair na tentação, e eu mesmo quase caí, de não inicializar essa variável, porque eu falo, aqui dentro eu vou chamar de falso mesmo, mas eu não posso fazer isso por causa do lugar onde eu coloquei o meu while. Eu coloquei aqui no começo. E esse cara, sem uma inicialização, o valor dele está indefinido. Eu vou mostrar isso para vocês. Vamos compilar e rodar? E ele não fez nada. Olha, o vetor está igual. Por que o vetor está igual? Porque na criação do troca, a troca foi criada como falso. Então ele nem sequer tentou. Se eu quisesse mesmo deixar desse jeito, não quero inicializar aqui, eu estou economizando cada ciclo da minha CPU, cada operação, eu poderia passar isso aqui para o final do while. Agora ele entra sem olhar para a variável troca, ele não faz nada, e ele atribui troca como falso aqui dentro, e aí ele para enquanto troca for verdadeiro. Porém, o que vai acontecer? Ele vai chegar aqui embaixo e ele vai verificar a condição no fim. Será que isso é bom para a gente? Vamos ver. Enquanto houver necessidade de troca, faça esse if aqui. E quando ele termina o for, se ele fez pelo menos uma troca, ele vai sair. Mas olha só, independente de onde fica o while, tem uma coisa interessante aqui, ó. Olha o que aconteceu, passando aqui para baixo. Na verdade aconteceria de qualquer maneira. Olha o que aconteceu. Vamos olhar no nosso vetor aqui em cima. Eu falei que tinha sido ordenado. Cadê aqui onde nós tínhamos o menos 10? Olha só. 10, 0, 3, 4, 25, 28, 51. Mas olha agora o que aconteceu. 3, menos 3, 0, 3, 12, menos 10. O menos 10 está parado aqui no meio. Mas não deveria ter terminado de ordenar? Acontece que eu tenho um vetor inteiro para ver. E eu preciso garantir que eu tenha pelo menos uma troca sendo feita. Pelo menos uma. Então, essa forma de fazer a variável troca aqui fora, a cada elemento que eu ando, eu guardo dentro dela o resultado dessa comparação. Então, a minha última comparação só que importa. Na minha última comparação, se já estiver na ordem correta, se 28 for menor do que 51 nesse caso, e ele não precisa fazer uma troca. E troca é falso. Olha que coisa. Porque eu não estou garantindo, eu não estou assegurando o que o meu algoritmo pede. Essa condição de parada é assim. Se eu fiz pelo menos uma troca, nem que seja lá no começo,
eu preciso fazer mais um loop. Conclusão, isso não pode ficar aqui, porque eu tenho que tomar a decisão da troca em cada posição. E a variável troca, se houve a necessidade de troca, eu não posso esquecer que houveram outras. Eu não posso apagar o histórico das trocas. Se eu fiz uma troca aqui no começo, então esse if foi verdade. Mas se eu não fiz mais nenhuma troca depois, eu tenho que garantir que isso aqui seja true até o final. E a única forma de fazer isso é acumulando informação na variável troca. Não sobrescrevendo, mas acumulando a informação. Então eu tenho que fazer assim. Um ou. Ou igual a o que está aqui em cima. Vamos revisar o que eu fiz aqui? Ele vai fazer essa operação booleana. Vamos supor que ele fez essa operação no primeiro par e viu que precisava trocar. Foi true. Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar a troca e vai ver assim, troca era falso. Mas quando eu comparo ou entre falso e verdadeiro, o resultado é verdadeiro. E agora a troca é verdadeiro. Ele vai chegar aqui, ele vai percorrer, o próximo loop é o for, ele volta aqui e vai para o próximo elemento. Eu preciso trocar? De repente agora eu não preciso. Não. Se o caso é não, ele não vai entrar nesse if. E se ele não entrou nesse if, então troca continua sendo verdadeiro. E assim ele vai fazer sucessivamente. E fazendo dessa forma, isso não precisa ficar aqui. Tanto faz ficar aqui dentro ou ficar aqui fora, porque ele não vai perder mais a informação. Eu vou compilar e executar. E agora você vai ver que o vetor ficou em ordem mesmo. Eu sei, essa parte pode parecer um pouco confusa, mas eu peço que vocês revisem e se tiver em dúvida, escreve dessa forma aqui. Troca é igual a troca ou o resultado dessa operação. Ele vai olhar e vai falar assim, esse elemento é menor do que o próximo, se isso for verdade, faça um ou com troca. Se isso for mentira, for falso, faça ou com troca também. Então troca, basta que ocorra uma troca no meu vetor para a troca ser verdade para sempre, porque o ou entre um verdadeiro e múltiplos falsos continua sendo verdadeiro. Enquanto tiver feito uma troca em algum lugar do meu vetor, isso aqui vai acontecer. Bom, é isso. Essa é a nossa ordenação de força bruta, só para garantir que tudo deu certo. Vamos compilar e rodar mais uma vez. E agora é a sua vez. O projeto para vocês, ainda eu podia falar, descubra um algoritmo que faça algo melhor do que isso. Mas como eu estou falando, essa ainda não é uma aula sobre eficiência de algoritmos. Um dia vai ser, mas ainda não é. O que eu quero que você faça é, que modificação você faria neste programa para que o usuário diga se é para fazer em ordem crescente ou em ordem decrescente? O que você mudaria aqui na interface da sua função para passar um parâmetro para ele dizendo se for de um jeito, faça crescente. Se não for, faça decrescente. Posso até dar já uma dica que você teria que abrir aqui uma outra variável. Por exemplo, você pode dizer bool crescente. E para garantir que nada mude no seu programa, se eu só colocar isso, querendo dizer assim, se essa variável for true, faça em ordem crescente, que é o que já está aqui. Se for false, faça em ordem decrescente, porque crescente é falso. Do jeito que está aqui, vai dar errado. Vai dar errado porque aqui embaixo, quando eu chamo o sort, eu não tenho um terceiro parâmetro. Mas eu posso criar aqui uma compatibilidade. Eu posso dizer, se o usuário não quiser passar esse terceiro parâmetro, considere ele como sendo true. E agora, se eu compilar e rodar, nada mudou. Mesmo que aqui embaixo eu não tenha passado nenhuma informação.
E agora é a sua vez. Com essa variável booleana crescente, o que você tem que mudar no nosso programa para fazer ele funcionar tanto em ordem crescente quanto decrescente. Ok? Esse é o projeto para a próxima aula. É isso, obrigado por acompanhar até aqui e até a próxima aula. Tchau!